Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Primeiro, porque sim não é a resposta da semana, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e vamos falar de impor limites às crianças. Só um pouco de contexto, porque estamos a falar de um e-mail de um ouvinte e de uma criança de 3 anos que faz tanto barulho que incomoda os vizinhos. E pergunta esta ouvinte: Olá Eduardo, boa tarde. É possível que esta criança perceba que não pode fazer tanto barulho? É possível que os pais lhe consigam explicar que ela tem de brincar um bocadinho mais baixo? Olá, boa semana. Igualmente. Muito obrigado. Hoje as crianças de 3 anos são muito sofisticadas, portanto, tecnicamente são crianças, mas se nós formos a reparar com toda a atenção, têm tantos recursos, são tão intuitivas, são tão sábias, que obviamente percebem muito bem aquilo que são as regras do jogo. E no fundo, aquilo que é suposto que de alguma forma cumpram de acordo com aquilo que a mãe e o pai entendam que é razoável. O que é que a mim me preocupa muitas vezes, Judite? Que nós vivamos num mundo muito engraçado, porque no século XXI os pais têm particularidades diferentes. É verdade que sim. E não perderam as qualidades dos seus antepassados, antes pelo contrário. Eu acho que às vezes deviam tomar até mais em consideração. Procuram muito, de uma forma ávida, informações técnicas para que levem tudo aquilo a peito como deve ser. Criou-se a ideia, no século XXI, de que nós temos que acompanhar os ritmos das crianças, o que é verdade, mas não só que é verdade, como sempre aconteceu. Mas é como se agora, no fundo, os bebés devam estar na cama dos pais até desejarem, devam mamar até que entendam fazê-lo, devam usar a Xuxa sempre que a reclamem, e de repente os pais, na ânsia de se adequarem a eles, vão tendo muitas dificuldades em definir regras e limites. E eu chamo a atenção para este pormenor. As crianças têm ritmos biológicos que elas são muito atentas a levar por diante, mas depois precisam de rotinas adequadas a esses ritmos e precisam de regras. E é aqui que às vezes os pais ficam muito sem jeito, porque é como se de repente contrariarem os filhos de alguma forma, parecesse traumatizá-los, e depois dá isto. São pais belíssimos, com um potencial a perder de vista, mas que depois, quando se trata de dizer a um filho, olha, tem que haver aqui limites, não é? E por mais que tu sintas que a mãe e o pai têm um coração do tamanho do mundo e te adoram perdidamente, nós gostávamos muito que tu percebesses que há circunstâncias em que somos mesmo nós que mandamos, não há volta a dar, é uma questão de bom senso e até para a tua proteção. E é aqui que eu muitas vezes sinto que os pais ficam numa termideira, num ai Jesus, que depois dá este tipo de registros. São cada vez mais comuns, digo. Os pais que me dizem, olha, eu depois deixo estar a chorar durante meia hora e tenho esperança que ele se canse. Oh meu Deus, deixar um filho chorar meia hora até que se canse, contrariamente àquilo que os pais porventura imaginam, faz mal. Porque no limite dá a ideia a estas crianças que os pais, quando se trata de definirem parâmetros para atuarem e para serem como pais, valem para tudo, menos para definir regras. E as crianças ficam muito assustadas e, portanto, sim, as crianças de 3 anos percebem bem e os pais das crianças de 3 anos percebem ainda melhor.
Esta ouvinte falou com os vizinhos, portanto com os pais da criança, que não foram, enfim, não estiveram minimamente sensíveis para a questão. Dizem que não podem limitar a forma de brincar. A verdade é que era aparentemente mais fácil do que parece explicar-lhes que vive uma pessoa por baixo e, portanto, é preciso fazer menos barulho. Se os pais arranjarem uma estratégia de brincar com algo que seja mais silencioso, por exemplo, é uma forma de conseguir contornar a questão? Não, Judite, não, eu não acho. Sabe porquê? Porque quando os pais dão a um vizinho uma resposta como essa, eu acho que este vizinho tem um grande problema entre mãos, porque é como se os pais dissessem: olha, nós gostávamos muito de poder fazer de outra forma, mas nós entendemos que fazê-lo atenta contra a liberdade do nosso filho. Ora, que fique claro para estes pais que, quando nós definimos regras para uma criança, querê-la bem educada não significa reprimi-la a toda hora. Não significa que as crianças bem educadas têm que andar todas numa espécie de colégio militar privado, onde a mãe e o pai têm a voz de sargento. Não é nada disso. Nada disso. E eu tenho medo que muitas vezes estes pais, na ânsia de serem abertos, estarem sintonizados com aquilo que são as formas de estar dos filhos, etc., estejam a criar um 31 de todo tamanho. Porquê, Judite? Porque esta criança amanhã vai para a escola, já lá está, com certeza. E quando lá chega e se comporta desta maneira, vai ter ali uma dor de cabeça razoavelmente grande, porque basicamente acaba por ter as pessoas da escola a dizer: bom, e agora o que é que nós fazemos com esta criança? Às vezes a quererem pôr diagnósticos onde não os deviam colocar, e esta criança a sentir-se com uma autoestima pequenina, porque no fundo se sente que em casa basicamente manda no jogo e fora de casa as pessoas ficam ali num registro do género: bom, e não podemos ajudar esta criança a ser mais tranquila, mais serena e ainda assim a ter esta vivacidade toda. Portanto, eu tenho muito medo que estes pais, quando respondem desta forma, que na gênese não pretende ser de grande sobranceria, mas que no final de contas acabam por estar a dizer aos vizinhos: olha, temos pena, habitua-se a ter crianças, e a questão não é essa. As crianças não têm que andar em silêncio, as crianças podem fazer uma algazarra, fazem-na muitas vezes, mas quando brincam neste registro, que a determinada altura imaginamos que esta vizinha seja simplesmente uma pessoa sensata e que entendem que há lugar para a vivacidade das crianças, mas que esta gritaria pegada a certa altura se torna muito difícil de suportar, então estes pais precisam de ajuda, não precisam de uma estratégia, precisam de alguém que lhes explique que na ânsia de estarem a fazer bem, estão a fazer mal e estão a criar aqui obstáculos a uma criança que em condições normais não deviam existir no seu desenvolvimento. E que depois, se calhar, muitas vezes não gosta de ir para a escola e agora percebe-se porquê, não é? Inevitavelmente, porque depois, quando lá chega neste registro do género: ponham uma passadeira vermelha que eu cheguei para mandar no jogo, tem ali mais 20 ou 21 meninos a dizer assim: olha, tem calma, vais ter que te entender connosco. Tem ali uma educadora a dizer: bom, cada um fala da sua vez. Tem uma auxiliar a dizer: olha, sim, nós vamos em fila à casa de banho, não é porque, enfim, vos queiramos fazer mal, é só para termos aqui alguma ordem para isto não resvalar e ficar uma confusão pegada. Uma criança destas fica muito sem jeito, num registro do género: e agora o que é que eu faço? Tirem-me daqui, se faz favor. E tudo porque os pais entendem que muitas vezes não se pode contrariar as crianças, porque isso de alguma forma lhes faz mal, quando aquilo que lhes faz mal é quando os pais se demitem de ser pais. Sim. E não pegam nas regras para as adequar aos ritmos e às rotinas que as crianças precisam de ter. Toca tomar as rédeas do jogo outra vez. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, escreva-nos para eduardosá@observador.pt e ouça-nos nas plataformas habituais de streaming. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã.
Um abraço grande, Judite, e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.